Olá, bem-vindos. Minhas boas-vindas a vocês, né? Nessa manhã. Não sei se você vai estar assistindo a aula pela manhã ou então nesta tarde. Então, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Antes de qualquer coisa e antes de você dar procedência a essa videoaula nossa semanal, tendo em vista que vocês estão em momento de prova, então nós vamos ter a aulinha somente por aqui, a aula gravada, tá bom? Vai fazer um favor para mim, vai pegar o livro de vocês, tá? Sobre o que nós temos falado em sala de aula? Sobre o teatro, né? Sobre a cena do teatro. A gente começou a introdução do assunto, como o teatro surge. Depois a gente aprofundou um pouquinho nas questões cênicas, né? Até vai cair na provinha de bloco de vocês, exatamente sobre. E agora nós vamos entrar num outro quesito dentro do mesmo assunto, dentro de teatro, que é o quê? Contexto e criação, a renovação estética e a profissionalização do teatro. Tá bom? Então, antes de mais nada, tá aqui, né, o nosso conteúdo, renovação estética e profissionalização do teatro. Beleza? Tem um videozinho que deixei aqui para vocês, do Steven Spielberg, tá bom? Que é o videozinho do acolhimento aí. Só clicar no botãozinho, assistir. Uma mensagem muito positiva aí. Esse é o sentimento que eu trago do fundo do meu ser para com vocês, para que vocês se sintam acolhidos aí pela professora, tá? Com a mais boa das intenções, tá bom? Um vídeo reflexivo para você levar em considerações aí, coisas do seu dia a dia, para você se tornar uma pessoa vencedora, tá bom? E cada vez mais bem-sucedida, porque esse é o desejo do fundo do meu coração. Que todos os meus alunos sejam pessoas bem-sucedidas, que estejam sempre bem, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é o quê? O nosso objetivo. Qual que é o objetivo da nossa aula? É compreender e relacionar o quê? A renovação estética com a profissionalização do teatro. Ou seja, como que o teatro ele se torna algo profissional, né? E a gente vai ver que através aí da estética, né? Através da atualização da estética, cuidando dessa parte estética, tá? É assim em todas as profissões, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é uma introdução. Você vai assistir esse videozinho aí que vai falar sobre o modernismo brasileiro, né? A nova estética da arte brasileira, para você entender agora o que está em alta, né? São vídeos aí do canal do Saber. Eu amo os vídeos dessa plataforma, desse canal, são espetaculares. Sempre profissionais de primeira linha, sempre doutores e mestres que trazem palestras aí. Tem uma psicanalista que eu amo ela, chama Mari Homem, fenomenal. Ensina a gente a respeito de tudo quanto é assunto, desde o suicídio, a depressão, a relacionamento, a como você deve ser enquanto pessoa. Depois explorem esse canal do Saber aí, tá bom? Então vejam o videozinho introdutório para que você possa compreender, tá? O que vem a seguir. O que vem a seguir vai ser o nosso... Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o quê? O conceito aí relacionado ao que vem a ser estética, né? Que às vezes o aluno pode até pensar, ah, beleza, vou aprender sobre como que o teatro se profissionalizou. É sobre isso? Sim, é sobre isso. Mas a gente tem que entender aí o que da questão, não é? Eu não mencionei que vai ser através da estética. Então, o que é estética? Vamos entender primeiro o que é estética. A estética, ela é conhecida também por ser ciência do belo, ou seja, a filosofia da arte que dedica-se a estudar aquilo que é belo nas manifestações da natureza e também nas manifestações artísticas. Então, a estética é uma área da filosofia. Portanto, né, é um ramo filosófico aí que dedica-se a estudar e a investigar a essência e a beleza das coisas. Olha que profundo, que bonito isso. É muito bonito, né? Então, a estética vai cuidar dessa coisa que é o belo. E o teatro ele se profissionaliza, né, através dessa observação. Essa observação feita do que é belo, o que dá para se tirar do melhor do teatro. Beleza? Então, vamos a um pequeno resumo. No Brasil,
a recepção das tendências modernas no teatro foi obra de alguns grupos aí amadores, né? As novas ideias sobre encenação que tinham sido concebidas por Adolf Appia pelos anos aí, em meados de 62 e 28 e Edward Gordon Drake, antes da Primeira Guerra Mundial, elas chegaram aí ao Rio de Janeiro nos anos 20. E esse documento ao qual nós estamos estudando é um artigo aí que vai trazer um breve relato histórico sobre alguns grupos teatrais que tentaram modernizar o palco brasileiro aí por volta dos anos 40 do século passado. A luz elétrica produziu uma profunda mudança no fazer teatral. Quando a cena era iluminada, a luz de velas e tochas, o único cenário possível era o gabinete e o telão pintado, ambos de frente para a plateia. Uma vez que não se conseguia efeitos de profundidade devido à escassez de iluminação, com as lâmpadas elétricas foi possível deslocar a iluminação do chão, ribalta para o alto, com o uso de gambiarras, e assim iluminar toda a cena, criando efeitos de profundidade e volume. Então a gente vê aí que a luz, né, o uso da luz, já foi aí um pontapé inicial aí para a modernização do teatro começar a acontecer. Então, o que tornou aí? Fez com que o telão anacrônico virasse um telão pintado. Isso proporcionou um grande impulso na cenografia, né? Que deixou de ser concebida como mera decoração da cena e assumiu a função de criadora do espaço cênico. O palco deixava de ser o local da encenação para tornar-se o espaço da criação cênica, né? Dessa forma, o texto perdia a importância para a encenação e o autor a sua preponderância para o encenador e diretor, né? Então, o ator aí, ele começa até a ser visto com mais mérito, vamos dizer assim, né? Porque antes não se fazia teatro à luz do dia, né? Mas efeitos especiais mesmo, só através da aparição aí da luz elétrica, tá bom? Guardem essa informação aí no cabecinho de vocês, que isso é importante, hein? Assuntinho aí para a próxima prova de vocês. Então, o primeiro artista a experimentar essa possibilidade de luz elétrica aí foi o alemão Richard Wagner, em meados dos anos de 1813 e 83, que ele fez em 76. Ele inaugurou a sua revolucionária casa de espetáculos em Bayreuth, não sei se é bem assim que pronuncia, na Alemanha, né? E a principal inovação dele foi iluminar o palco e deixar a plateia no escuro, construindo assim com isso uma ampla caixa mágica, produtora de efeitos mirabolantes. Além disso, ele escondeu a orquestra em um fosso, deixando a música fluir para a cena, e aboliu a separação de cadeiras entre o público. Criou um espaço igualitário, onde não havia lugares privilegiados na plateia para a visualização do espetáculo, né? Então acontece aí toda uma igualdade, né? Porque até então, quem eram os mais ricos tinham lugares mais favoráveis. Então, com a questão da iluminação elétrica, isso aí também foi abolido, né? Todo mundo era igual, era para todo mundo o mesmo tipo de visualização. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo fazendo o quê? Aqui através do livro, né? Nós vamos ler o textinho que está aqui e fazer a interpretação textual e a contextualização. Então tá aí na sua página 20, tá bom? Eu pedi para que vocês buscassem o livro. Tá fácil porque vocês estão na casa de vocês, então o livro tá aí, né? Tem essa vantagem, que se vocês estivessem aqui na sala de aula. Ou, aliás, o livro de vocês fica nos armários aqui, né? Então, eu vou pedir para vocês acompanharem a leitura aqui comigo, tá bom? Então, vamos lá. Renovação estética e profissionalização do quê? Do teatro. Nós estamos falando sobre teatro já há várias aulas, então nós vamos continuar. Então, durante os anos aí de 1940, 1950, mais ou menos, a indústria paulista, ela ganha força. E com ela, emergia uma burguesia urbana disposta a investir na criação de espaços de cultivo da arte e do saber. No meio desse movimento, encontrava-se o empresário Franco Zampari, que, atribuindo ao teatro um papel importante na cena cultural, ele projetou a construção de uma casa de espetáculos na cidade de São Paulo. O Teatro Brasileiro de Comédias, conhecido aí como TBC.
Os amadores já tinham demonstrado a possibilidade de modernização do teatro brasileiro, conferindo às produções nacionais padrões, né, de excelência estética, semelhantes aos daquelas realizadas nos palcos dos estrangeiros. Então, resgatava agora manter em caráter de permanência essas produções e profissionalizar os grupos de teatro amador, garantindo aí uma regularidade de peças teatrais de alta qualidade artística, o que permitiria aí transformar o teatro em uma mercadoria cultural rentável. Para a realização do seu projeto, Franco Zampari transformou um galpão em São Paulo em um teatro para 365 espectadores. Muita gente, né? Com o palco italiano aparelhado com luz e som, 2 salas de ensaio, ateliê com costura, mercearia e camarins. O teatro, então, foi inaugurado em 1948. E para a primeira temporada, o empresário convidou aí 4 companhias amadoras, revezando-as, e conseguiu um dinamismo surpreendente. Né? Imagina todo esse povo apresentando. O público garantiu o sucesso da primeira investida. Os atores e atrizes foram, então, contratados como elenco fixo das casas, como um encenador estrangeiro, o italiano Adolf Celi, que assumiu a direção artística, montando grandes textos da dramaturgia mundial, como fizeram os amadores anteriormente. O TBC produzia espetáculos em ritmo industrial. Em pouco tempo, o empreendimento ficou o quê? Alcançou grande sucesso, né? Foi um estouro, um boom naquela época. Então, a partir de 1956, porém, seguiu-se uma crise, a falência da Companhia Cinematográfica Veracruz, outro empreendimento de Zampari, que deixaram uma grande dívida. Os atores e atrizes do TBC, que haviam ganhado o status de astros e estrelas, eles começaram a montar campanhas concorrentes. O mercado teatral estava mais disputado do que nunca. No entanto, talvez as mudanças significativas aí, elas tenham acontecido com o público. No conturbado período que aconteceu o golpe militar, bem na época, gente, estava rolando a ditadura. Aí as iniciativas populares de esquerda se identificaram e agitaram o país. E boa parte do público esperava ver no palco um teatro nacional de caráter crítico e que debatesse a situação do Brasil. Olha para você ver, então a arte ela sempre funcionou muito bem. E ela funciona muito bem até para a gente discutir as questões sociais, né? Então o que acontece? E lá no passado, isso era bem mais do que hoje em dia. Né? Hoje em dia as músicas são para exaltar, sei lá, quem é chifrudo, para as popozudas, né? Tá meio equivocado aí a intenção, né? Mas enfim, continuando. O TBC tentou adaptar sua produção a essa demanda, né? E no início da década de 1960, experimentando uma fase nacionalista. Mas aí já era tarde, acumulou muitas dívidas e condenou a heróica empreitada em 1964. O TBC vai fechar as portas. Que pena, né? Depois a gente vem aí para a página 221, que é a representação. O TBC, ele formou diversos artistas que fizeram história. Dentre eles, tem aí os mais destacados aí. A atriz Cacilda Becker, Marília Della Costa, Tônia Carreiro, é a das mais famosas, né? E a Fernanda Montenegro. E também os atores Paulo Outram, Sérgio Cardoso, Sérgio Brito e o Raul Cortez. Diversos encenadores estrangeiros e brasileiros passaram pela companhia. Nomes como Adolf Celi, Giannini, Ruego Antunes e por aí vai, né? Eles imprimiram sua marca aí na cena teatral de nosso país. Esses encenadores atuaram também como professores, introduzindo conhecimentos acerca dos muitos aspectos técnicos da linguagem teatral que modernizaram nossa cena, com o aprimoramento da projeção da voz, as técnicas de construção de personagem e a presença em cenas. Aí você tem 2 cenazinhas aqui, né, para você dar uma visualizada e uma refletiva. E tem algumas perguntinhas aqui, né? Considerando as imagens e as informações apresentadas nessa sessão, responda aí. Nós vamos fazer aqui oralmente mesmo, tá?
Não é necessário que você copie, nem tenha que postar no GPA, não. Observe nas imagens a postura refinada do elenco em cena. A gente vê que está todo mundo super refinado, né? A composição dos corpos, os gestos dos atores e atrizes, o efeito cenográfico causado por um espelho colocado em uma coluna. Dá pra gente identificar aqui mesmo. Na fotografia da esquerda, os figurinos sem exagero, todos esses aspectos aí são expressivos do projeto de modernização e profissionalização do teatro promovido aí pela TBC. Então, primeira perguntinha. Que elementos você destacaria aí como representativos da modernização do teatro brasileiro empreendidos pelo TBC? Bom, os elementos que a gente pode ver é isso tudo que eu acabei de ler para vocês, né? A composição dos corpos, dos gestos e dos atores e das atrizes, o efeito cenográfico causado pelo espelho, os figurinos sem exagero, né? Que aspectos, depois número 2, que aspectos da linguagem teatral são visíveis nas imagens, são representativos do apuro técnico buscado pelo TBC. Que aspectos da linguagem teatral, né? Então, são esses aspectos, né? Aspectos aí que são expressivos do projeto de modernização. Então, a gente vê os figurinos sem exageros, né? E tudo o mais. A composição aí também dos famosos, né? Vários desses artistas aqui que eu acabei de ler para vocês, eu cheguei a conhecer. O professor tá velha já, gente. Nossa! Eu fico dando aula para vocês e pensando, poxa, mas isso faz parte tanto da minha realidade, né? Aí eu lendo aqui nomes como Paulo Outram, Raul Cortez, né? Eu, na realidade, não sei nem se eles ainda estão vivos. Nem sei. Mas fizeram parte aí de toda a construção do nosso teatro. Então, a gente tem a estética, né? Como essa modernização dessa parte teatral aí, desde o início lá, quando bem num passado distante, eles começam a usar luz, né, no palco, coisa que não existia, porque não havia energia elétrica, né? E depois, com o passar dos anos, tudo vai se modernizando, né? E essa modernização nos acompanha até hoje. Hoje em dia, a gente observa, eu fui num teatro antes da pandemia acontecer, muito espetacular, onde era o palco giratório, né? Então, eles tinham que mudar o cenário, o palco só girava. Muito interessante. Foi no encontro de palhaços que eu fui, eu assisti um teatro aí com os palhaços. Tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida aí em relação à nossa aulinha, entre em contato com a professora aqui pelo telefone. Não deixem de assistir ao vídeo introdutório lá, que está falando mais ainda sobre essa modernização que a cultura passa, né? Que durante aí todo esse tempo. Assista lá o vídeo da Casa do Saber, não perde não, gente, é magnífico mesmo. É muito sério o que eu tô falando para vocês. Então não deixe de assistir. Próxima aulinha eu vou fazer alguns questionamentos e algumas perguntas relacionadas lá ao vídeo, só para testar vocês, se vocês estão assistindo a aula do começo até o fim, hein? Tô de olho, hein, galera? Beijão. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.